As principais fontes de probiótico. Quais os alimentos que a gente encontra na nossa dieta que são probióticos? Deixa o like e se inscreve no canal. Antes da gente falar sobre os alimentos fonte, vamos entender o que são probióticos. O nosso intestino é colonizado por diversos micro-organismos, incluindo algumas bactérias, que elas precisam viver em harmonia. Então a gente tem algumas bactérias que são positivas e negativas, que são benéficas e são patogênicas, que podem prejudicar a nossa saúde se não houver um equilíbrio entre elas. Então, consumir esses probióticos através da alimentação vai ajudar a manter essa harmonia no nosso trato gastrointestinal, fazendo com que melhore a nossa saúde, a nossa imunidade, a nossa absorção de nutrientes. Importante, pessoal, não confundir probióticos com pré-bióticos. Probióticos são os micro-organismos, as bactérias, que as mais famosas que nós temos são as Lactobacillus e as Bifidum. E prebióticos são as fibras, vão ser os alimentos que vão ajudar a alimentar essas bactérias. Então são coisas diferentes, que esse daqui a gente vai tratar em outro vídeo. O primeiro alimento probiótico que nós vamos falar aqui é sobre o famoso iogurte. O iogurte, ele é um leite fermentado a partir de algumas cepas, alguns grupos, algumas famílias de bactérias, que elas são capazes de passar pelo nosso intestino, fazendo essa colonização e equilíbrio das bactérias boas e ruins. O que a gente tem que ficar atento quando vai comprar um iogurte? Se ele for feito com leite pasteurizado, se ele passar pelo processo de pasteurização, muitas vezes essas bactérias não vão sobreviver. Então é importante que a gente observe no rótulo se no iogurte vai ter lá escrito que ele tem a presença de culturas vivas de bactérias, porque aí essas culturas vivas, sim, quando a gente fizer a ingestão, elas vão colonizar o nosso intestino, exercendo seus benefícios. E é por isso, pessoal, que muitos iogurtes no mercado, eles acabam tendo muito esse apelo, como os leites fermentados, aquele pequenininho, aqueles outros que prometem muito ter essa funcionalidade no nosso intestino, porque eles não são os iogurtes tradicionais e eles são sim adicionados de cepas vivas, de bactérias vivas. Então eles usam isso para promover, fazer marketing e publicidade como se só aquele iogurte fosse benéfico para a sua saúde. Não é, eles têm sim o seu benefício, mas o importante é a gente variar o consumo de fontes de probióticos na nossa dieta. Outra fonte também que pode ser de probiótico para a gente utilizar na dieta é o kefir. O kefir é feito a partir de pequenos grãozinhos, que ele pode ser feito tanto de água quanto de leite, e ele sofre uma fermentação, que pode ser de 12 a 48 horas, e nessa fermentação ele vai consumir todo o carboidrato que tem ali naquele leite, transformando isso em ácido lático. O ácido lático, que também vai ser benéfico para o nosso trato gastrointestinal, para o nosso intestino, também auxiliando a prevenção de doenças, melhorando a nossa imunidade, melhora de absorção de vitaminas. Outra fonte de probiótico na nossa dieta que não é muito comum, que talvez muita gente não saiba, é o chucrute, que ele é de origem alemã, é o repolho, que ele não é consumido da forma tradicional como a gente. Ele passa por um processo de fermentação, então aquele processo de fazer a conserva, não só com o repolho, mas com outros vegetais também, como o picles, por exemplo, cenoura em conserva. Esse molho, essa conserva, também vai sofrer a fermentação, que vai levar à produção de ácido lático e vai ter ação probiótica também no nosso intestino. Então o chucrute é uma forma da gente consumir probióticos na dieta, ou pode ser também outros vegetais fermentados, como é o caso de um chamado kimchi, que já não é da culinária alemã, vai ser da culinária japonesa, por exemplo, que é também um fermentado de legumes, pode ser combinado de vários, o mais comum que a gente encontra por aí é o nabo, mas você pode ou comprar ou fazer com outros vegetais que você quiser. E sobre bebidas probióticas, porque não são somente alimentos, a gente tem o kombucha, que ele é feito a partir de uma colônia de bactérias chamada SCOBY, que é um negócio bem gelatinoso assim. Esse SCOBY, ele vai fermentar o chá, então o kombucha, ele é feito a partir da fermentação do chá, e é bem fácil de encontrar, é bem conhecido em lojas de produtos naturais, a gente encontra, que é uma bebida gaseificada. Então, pela fermentação, ela se torna uma bebida gaseificada
que também vai ser benéfica aí para nossa saúde. Por último agora, o mais conhecido de todos, que é o leite fermentado, bem famoso pela propaganda de ser com lactobacilos vivos, com os micro-organismos vivos. Que, como eu falei para vocês, o que caracteriza o probiótico é a capacidade dele passar pelo nosso trato gastrointestinal intacto, vivo, para poder colonizar o intestino. Então, quando você consome esses produtos que tenham os micro-organismos vivos, ele vai ter essa ação de melhorar o nosso intestino. Porém, é interessante que a gente não consuma somente uma fonte de micro-organismos, que nem nesse produto tem uma bactéria, um tipo só de bactéria. É importante que a gente procure consumir diversas fontes de probiótico na nossa dieta para que a gente tenha diversas cepas diferentes para manter esse equilíbrio no nosso trato gastrointestinal. Então esses foram os alimentos fontes de probiótico para vocês incluírem na dieta e melhorar aí a saúde do seu intestino. Não se esqueçam que aqui no nosso canal tem diversos outros vídeos sobre treino, dieta, fisioterapia. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever. Até mais!